Oi, pessoal, bem-vindo ao nosso trabalho. O nosso grupo é composto por mim, Amanda, pela Graziele, pela Sofia, e a gente vai falar sobre as contribuições das mutações gênicas no aprimoramento do desempenho atlético dos cavalos. A gente escolheu esse tema porque os cavalos são muito mais do que apenas animais de competição. Eles representam um mercado gigantesco e têm um potencial importante na cultura, no esporte e na economia. Nesse trabalho, vamos falar sobre os panoramas do uso de marcadores moleculares no melhoramento genético e sobre a situação atual e potencial dos marcadores moleculares em equinos de corrida e de outros esportes. Bom, para o nosso trabalho é importante entender o que é a mutação, que é nada mais nada menos do que a alteração permanente na sequência de nucleotídeos do DNA. Essa mudança pode gerar uma proteína com aminoácidos diferentes, o que modifica sua estrutura ou função. Consequentemente, pode influenciar o fenótipo do animal. Isso pode ser desde uma mudança visual até alterações importantes na morfologia, metabolismo ou comportamento. Essas mutações podem surgir de duas formas, espontâneas ou induzidas. As espontâneas acontecem naturalmente, geradas por um erro durante a replicação do DNA ou reação química dentro da própria célula. Já as mutações induzidas são provocadas por fatores externos, como agentes químicos, radiação ou até mesmo ferramentas modernas como o CRISPR, que hoje é usado na pesquisa genética na veterinária experimental. Mas nem toda mutação tem o mesmo impacto. Algumas são neutras, ou seja, causam nenhuma alteração funcional. Outras são deletérias, prejudicam a função da proteína e podem levar a doenças. E as desvantajosas, que melhoram a adaptação do animal, por exemplo, aumentando o rendimento físico e a resistência ou até a eficiência metabólica, como foi sugerido no estudo de Aragon, de cavalos atletas, que vai ser citado mais para frente. É justamente por isso que distinguir o tipo de mutação é tão importante. No melhoramento genético, essa distinção ajuda a selecionar animais com características benéficas e evitar cruzamentos que possam transmitir doenças hereditárias. Na pesquisa, entender os efeitos fenótipos de uma mudança orienta o desenvolvimento de terapias de novas estratégias de manejo. E na biossegurança, especialmente como o uso de edição gênica. Reconhecer mutação deletérias ajuda a prevenir erros que poderiam comprometer a saúde do animal ou o bem-estar. Por fim, tudo isso depende do processo que acontece dentro das células, os chamados mecanismos moleculares subjacentes. Eles explicam como as mutações surgem, como erros na replicação do DNA, a ação de agentes mutagênicos que podem ser químicos ou físicos, ou falhas nos sistemas de reparo. Quando o reparo falha, o erro pode se fixar e tornar uma mutação permanente. Compreender esse mecanismo é essencial para aplicar a genética de forma segura, ética e eficaz na medicina veterinária. As mutações podem ser classificadas de 3 maneiras principais. A primeira é quanto ao efeito funcional. As mutações silenciosas são aquelas em que a base do DNA muda, mas o aminoácido final da proteína continua o mesmo, então não afeta a função. As missenses trocam a base e, com isso, mudam o aminoácido. Isso pode alterar a estrutura ou a atividade da proteína. Também temos as missenses, que trocam a base e, com isso, mudam o aminoácido. Isso pode alterar a estrutura ou a atividade da proteína. Além dessas, temos as nonsenses, que criam um códon de parada antes da hora. Então, a proteína para de ser produzida no meio, ficando incompleta. E, por fim, as framer shift acontecem quando há uma inserção ou deleção de bases que muda toda a leitura do RNA. Essas geralmente são mais graves, porque podem alterar completamente a sequência da proteína. A segunda forma de classificar é pela extensão genômica. As mutações pontuais afetam somente a base do DNA. Já as inserções e deleções envolvem a adição ou remoção de pedaços do DNA, o que pode impactar a leitura do gene. E também temos os rearranjos cromossômicos, que são alterações maiores, que envolvem trocas ou quebras de grandes trechos de cromossomos. E por fim, a gente também pode classificar pela origem da mutação, como já foi falado. Temos as espontâneas, que acontecem naturalmente, como erros que ocorrem quando o DNA está sendo copiado na célula, ou as induzidas, que ocorrem por fatores externos, como a radiação, produtos químicos
ou até por técnicas de laboratório, como já foi citado, o CRISPR, que permite modificar o DNA de forma precisa. E por que isso é importante para a performance de cavalos? Porque alguns genes específicos influenciam diretamente nas características físicas que ajudam no desempenho esportivo. Um bom exemplo é o gene MSTN, que codifica a miostatina, uma proteína que inibe o crescimento muscular. Quando esse gene sofre mutações que reduzem sua expressão, os músculos se desenvolvem mais. Nos cavalos puro sangue inglês, por exemplo, os que têm o genótipo C, na variante do MSTN tem mais fibras musculares rápidas, e isso favorece o desempenho em corridas curtas. Já os cavalos com o genótipo TT tendem a ser melhores em resistência e em corridas mais longas. Outro gene importante é o PDK4, que regula o uso de energia durante o exercício. Variantes desse gene favorecem o uso de gordura como fonte de energia, o que melhora o desempenho em atividades de longa duração com mais resistência física. Um estudo bem interessante para citar aqui é o Aragon de 2024, feito com cavalos da raça Pantaneiro. Ele avaliou a resposta fisiológica ao exercício como uma pressão arterial, o débito cardíaco e o eletrocardiograma, o famoso ECG. Mas o diferencial foi analisar também a expressão de genes como o VEGFA, que forma novos vasos sanguíneos, e o NOS3, que regula a vasodilatação. Isso mostra que o desempenho não depende só dos músculos, mas também de como o sistema cardiovascular responde ao esforço físico. Mutações nesse gene podem melhorar a oxigenação dos músculos e, consequentemente, da performance animal. Agora que vimos como as mutações podem influenciar diretamente no desempenho atlético dos cavalos, é importante refletir sobre as implicações de tudo isso. Primeiro, pensando no melhoramento genético, o uso de mutações vantajosas, como encontradas no gene MSTN e PDK4, permite uma seleção muito mais precisa de animais com alto potencial esportivo. Isso pode acelerar bastante os programas de reprodução e aumentar o desempenho médio da tropa. No entanto, essa seleção intensa pode levar à homogeneização gênica, ou seja, a redução de variabilidade entre os animais. Isso aumenta os riscos de consanguinidade e surgimento de doenças gênicas recessivas, o que é uma preocupação real para os criadores. Do ponto de vista de saúde e bem-estar animal, existe um risco importante. Ao focarmos somente no desempenho, podemos deixar de lado outros aspectos fundamentais, como a resistência à lesão e a saúde cardiovascular. Mutações que favorecem, por exemplo, a velocidade e a força, podem também estar associadas a maior predisposição a lesões musculares ou a problemas cardíacos. Por isso, é fundamental realizar um monitoramento constante com o ecocardiograma e a avaliação morfométrica. Outro ponto importante é a questão ética e legal. O uso de tecnologias como a edição gênica, por exemplo, o CRISPR, ainda está sendo estudado em equinos e levanta muitos debates. Afinal, até que ponto é aceitável intervir geneticamente em um animal para que ele tenha melhor performance? E quem define esses limites? Além disso, isso aqui no Brasil, a legislação ainda é limitada em relação ao uso de biotecnologias em animais de esporte, o que pode abrir espaços para abusos ou desigualdades. Por fim, temos o impacto econômico e esportivo. Cavalos com perfil genético superior são altamente valorizados no mercado e podem gerar lucros consideráveis com prêmios, vendas e patrocínios. No entanto, os testes genéticos e os manejos especializados têm um custo elevado, o que pode dificultar o acesso para pequenos criadores e aumentar ainda mais a diferença entre eles e grandes áreas com mais recursos. Bom, para encerrar, a gente viu que as mutações, tanto espontâneas quanto induzidas, são peças-chave no melhoramento genético, especialmente quando falamos do desempenho atlético em cavalos. Elas podem trazer benefícios importantes
como maior resistência, explosão muscular ou adaptação cardiovascular, mas também vêm acompanhadas de desafios, como o risco de lesões, doenças hereditárias e questões éticas sobre até onde podemos ir com a manipulação genética. Os achados do estudo de Aragon de 2024 reforçam como fatores genéticos e fisiológicos, como a resposta cardiovascular ao exercício, são essenciais no desempenho esportivo dos equinos. Olhando para frente, o ideal é investir em programas de seleção equilibrados, que combinem genética, saúde e bem-estar animal. É importante também usar ferramentas como diagnóstico genético e monitoramento contínuo para garantir as decisões do melhoramento não prejudiquem os cavalos. E claro, novas pesquisas precisam validar essa variante genética em diferentes raças e modalidades esportivas, para que possamos aplicar esse conhecimento de forma segura, responsável e eficaz. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre contribuições das mutações genéticas no aprimoramento do desempenho atlético dos cavalos. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção.